Muito bem, então vamos agora iniciar o primeiro exercício. Podemos abrir aqui o nosso ambiente de superfície, atividade 91. Pausa a tela, pausa o vídeo e tente fazer essa atividade sem a minha ajuda. Depois disso, faremos a correção. Muito bem, agora vamos fazer a correção. Essa atividade eu não vou escolher uma ponta para começar ela, vou começar ela bem do meio, certo? E eu vou começar ela de um jeito e terminar de outro jeito. Farei isso intencionalmente para tentar mostrar diferentes formas de fazer o exercício sem necessidade de recomeçar do zero, tá bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser aquele cilindro de diâmetro de 30. Procure para mim o comando cylinder. O ponto inicial, como eu falei, eu quero fazer bem do meio da geometria. Vamos criar um ponto aqui, bem na coordenada de origem, 0, 0. Só dar um OK. E a direção aqui, de acordo com o nosso desenho, a direção dele está em Y. Botão direito, Y Component. O diâmetro é 30, mas o raio é 15. O comprimento é 300, mas eu estou fazendo do meio, então vai ser 150 de um lado e 150 do outro. Se dependendo da versão indicativa você tiver Mirrored, já clique em Mirrored, para não ter que digitar no campo 2. Preview OK. Beleza, comecei aqui esse cilindro. E eu vou fazer primeiro os cilindros, depois eu vou fazer as esferas. Vamos para o próximo cilindro. Precisamos criar um ponto. Botão direito, Create Point. E mude a opção. Vamos mudar para aquela opção que vimos no vídeo anterior. Circle, Sphere, Ellipse, Center. Tá. Aqui ele vai pedir uma curva. O Circle Center dele aqui vai ser esse círculo aqui. Preview OK. Eu digo aresta, né? Aresta circular aqui. Beleza. A direção dele, ele está vindo aqui para baixo. Para baixo é como se fosse aqui o sentido de eixo Z. Então, botão direito, Z Component. Zera para mim o campo 2. Dá um reverse para ele ir para baixo. E vamos acertar o valor do raio. O valor do raio é diferente. O diâmetro dele seria de 20. Logo, o nosso raio vai ser de 10. Preview OK. Temos aqui este. Vamos para o próximo cilindro. Botão direito, Create Point. Pegar agora o final desse cilindro aqui. Então, OK. Dessa vez o sentido dele está nessa direção. Essa direção aqui é paralela ao eixo X. Então, botão direito, X Component. O raio está certo, o comprimento está certo, Preview OK. Beleza. Tá bom. Agora vamos para o outro lado. O outro lado agora eu vou fazer diferente. Aqui eu usei o comando Cylinder. Desse lado aqui, por uma questão de didática, eu vou fazer por um outro caminho. Eu vou usar o comando Line. Ative o comando Line. Quer dizer, desculpa, não é que eu vou usar o comando Line. Eu vou usar o comando Sweep. Mas para poder fazer o Sweep, eu sou obrigado a fazer um perfil. E eu vou fazer esse perfil usando Line. Eu vou explicar depois. Primeiro vamos fazer, depois eu vou explicar por que eu estou fazendo de caminho diferente. Point Direction. Muda de Point para Point Direction no Line Type. O ponto, botão direito, Create Point. Já está no método Circle Center. Pega aqui o círculo, botão direito, Preview OK. Direção, ele vai vir para baixo, eixo Z. Aqui, galera, ignora o Start. O Start não é o comprimento. O comprimento dele vai ser o End. O End aqui, 150. Tá? Dá um Preview, ele está indo para cima. Reverse Direction, aí vai para baixo. Preview OK. Tá feito aqui a minha linha. Outra line. Eu não preciso criar o ponto dessa vez porque eu tenho esse vértice. Esse vértice vai ser meu ponto. A direção dele, ó, tá nesse sentido aqui, que é paralelo ao eixo X. Então, botão direito, X Component, dá um reverse. O comprimento já está certo, que é 150. Preview OK. Beleza. Se eu usar o Sweep e tentar selecionar aqui apenas um dos raios, apenas uma das linhas,
Se eu tentar usar o sweep em apenas um deles, ele vai fazer um cilindro e só em um deles. Eu quero que eu faça nos dois. Então, para fazer nos dois, eu tenho que unir essas duas linhas em um único objeto. Até aqui, nós temos usado muito o comando join. Eu poderia, sim, usar o join para unir essas duas linhas. Não estaria tão errado assim usar ela, mas por que eu quero que você evite nesse caso? Aqui, nesse caso, existe o comando join, ele faz uma coisa que é o merging distance. Ah, mas está um valor muito pequeno, isso é irrelevante. Sim, concordo, é um valor pequeno, até de certa forma irrelevante, mas às vezes o comando join ele muda um pouco a geometria, ele distorce um pouco a geometria, às vezes para elas poderem até tapar alguns possíveis falhas nela. Por esse motivo, ao invés de usar o comando join, eu vou usar aqui o comando trim. Como vimos já em outros vídeos, o comando trim ele pode unir as wireframes, né? Tudo isso aqui vai virar um só. Esses dois não tem o conceito de merging distance aqui, então ele não vai mesclar nada na geometria, ele simplesmente vai unir elas do jeitinho que elas são. Por isso que às vezes o trim é mais usado do que o join, tá? Porque o trim ele não altera a geometria, mas às vezes o trim não dá, ele não faz certas coisas e o join também não faz certas coisas. Beleza. Agora eu vou vir aqui para a etapa do sweep. Vou ativar o comando sweep e vou mudar o método do sweep. Aqui no Profile Type, você vai mudar de Explicit para Circle. Depois do Subtype de Tree Guides, você vai alternar para Center and Radius. Ao fazer isso, vai ficar azul o campo do Center Curve. O seu Center Curve vai ser o seu trim, o trim 1 que você criou. E o valor do raio vai ser de 10. Preview e OK. Caso esteja aberto aqui em algum contorno, desabilita ou habilita o Canonical Shape Detection, mas provavelmente você não vai ter nenhum problema aqui, ele vai ficar todo fechadinho como está aqui nesse momento. Certo. O que eu quero fazer agora? Eu quero criar as esferas. Beleza? Mas antes de criar as esferas, eu vou fazer um breve comentário. Por que eu fiz caminhos diferentes? Seguinte, por que eu já não faço 5 linhas e faço um sweep para tudo isso? Por causa do seguinte, o sweep, pessoal, é um raio só. Toda essa geometria agora aqui é raio de 10, eu não consigo fazer com raios diferentes. Aqui, por exemplo, é raio de 15 e aqui está raio de 10, então varia. A vantagem de você fazer pelo cilindro é que no cilindro você pode colocar raios diferentes para cada cilindro, certo? A árvore pode ficar um pouco maior, beleza, mas quando você tem que fazer por geometrias com valores diferentes, tem que usar comandos diferentes, é assim que funciona. Quando é tudo de uma vez só, se fosse tudo raio de 10, eu ia sim fazer 5 linhas e fazer um sweep. Como tem variações, às vezes é melhor usar o comando cylinder, beleza? Tá joia, agora vamos para as esferas. Procure aqui para mim, na subbarra do comando cylinder, o comando sphere. Ao ativar o comando sphere, ele vai pedir um centro. Eu preciso criar um ponto? Não, não preciso criar um ponto. Ao invés de criar um ponto, você já tem esse ponto. Cadê esse ponto? Ele está aqui, ó. Bem aqui embaixo em Swap Visible Space. E aí você vai visualizar aquele pontinho que nós criamos lá atrás, que está o ponto 2. Vou sair aqui do Swap Visible Space. Essa esfera vai ser raio de 30. Vai ser uma esfera fechada. Preview OK. Tá aí, minha primeira esfera. Vamos para a segunda esfera. Vou aproveitar esse vértice. Já está aqui raio de 30. Preview OK. E vou agora fazer a outra esfera aqui embaixo, que é raio de 20. Cadê a esfera? O ponto. Vem aqui no Swap Visible. Está aqui. Mas que ponto que é esse? Botão direito. Center Graph. Ele estica a árvore e você sabe quem que é esse cara aqui. Esse cara aqui é o ponto 3 do cilindro 3. Vou minimizar minha árvore, não preciso deixar expandida tanto assim, mas se eu quiser, inclusive, eu posso fazer de novo aqui, Center Graph. Eu posso selecionar, botão direito, posso dar um cancel aqui, fazer de novo, bem aqui na esfera, expando aqui. Se estiver minimizado, e quando eu dou o botão direito aqui, botão direito Center Graph, eu posso selecionar pela árvore, tá? Tanto faz clicar na tela ou pela árvore. Mas o legal de fazer o Center Graph é que você pode selecionar pela árvore. Se você vê certinho quem é quem aqui na árvore, escolhe. Voltar aqui para o ambiente, sair do Swap Visible Space, o No Show, né, que a gente fala. E aqui vai ser raio de 20.
Preview, ok. Vou vir aqui. Posso pegar esse vértice se eu quiser para ser o centro da minha nova esfera, ou posso pegar o vértice de uma das linhas aqui de baixo. Se tivesse um ponto aqui, eu poderia achar o ponto também. Vou pegar aqui o vértice da linha 1, já está raio de 20, preview, ok. Para encerrar aqui, vamos para o comando trim. Aqui no comando trim, eu posso, lembre-se sempre de selecionar numa determinada ordem, pegando sempre um elemento que está em contato com o outro. Se em uma determinada etapa eu clico em um elemento que não está em contato com o outro, por exemplo, essa esfera não está em contato com essa. Clico aqui, vai dar problema. Eu vou vir aqui, vou remover, e volto, continuo de onde eu parei. Ah, estou clicando aqui nessa linha, está me atrapalhando. Sim, essa linha atrapalha às vezes. Por isso que às vezes, antes de fazer o comando de superfície, é bom esconder o perfil. Vou esconder o meu trim aqui. Cancelei a operação, escondi o trim para depois fazer escondi o perfil, a wireframe para depois fazer a superfície aqui que eu vou criar agora. Sou obrigado a fazer isso? Não, não sou obrigado a fazer isso. Mas é mais fácil de fazer assim. Tome cuidado às vezes para não dar um other side sem querer. Se ele inverte, às vezes sem querer quando você vai clicar ele inverte do nada. Quando você vai fazer o other side, ou você pré-seleciona um objeto, ou você pega sempre o último aqui, o segundo other side. Evita de um pouco de usar o primeiro, tá? Porque o primeiro ele volta todos os outros elementos selecionados. A não ser que você selecione um cara em específico e dê um other side naquele cara específico. Eu vou dar um cancelar e vou fazer mais uma vez. Desculpa ficar esticando muito, pessoal, mas é só para fazer alguns comentários de possíveis erros que podem acontecer quando vocês estão fazendo a geometria. Preview, ok. Beleza. Tudo isso aqui é uma superfície só, é o meu trim 2. Vou vir aqui para o ambiente de paths, part design. Vim aqui no close surface, ok. Selecione esse cara, ok. E pode esconder o geometrical set. Pode salvar e pode fechar. Muito bem, agora vamos para o próximo exercício. Vamos iniciar aqui novamente. Exercício 93. Peço que você pause agora o vídeo, tente fazer uma vez sem minha ajuda e depois vamos para a correção. Muito bem, agora vamos para a correção. Como podemos ver, são 3 esferas e uma extrusão, certo? Então vamos fazer primeiro as esferas e deixar a extrusão por último. Podemos procurar aqui o comando Sphere. Vou ativar aqui o comando Sphere, botão direito, Create Point. Esse vai ser na coordenada de origem. Esfera fechada, já está com o valor de 20. Preview ok. Vamos fazer as outras esferas. Botão direito, Create Point. Pela coordenada, está com distância de 15 em x, ok? Coloque distância de 15 em x. Preview ok. O raio é 7. E, bom, eu posso fazer outra esfera também, mas eu posso copiar essa também. Clico aqui, botão direito, Copy. Botão direito no Geometrical Set, Paste. Criei 2 esferas iguais, só que aí você vem aqui no pontinho dele, e aqui onde está 15, você pode pôr menos 15. Preview, ok. Preview, ok. Beleza? Agora vamos criar a extrusão. Selecione o plano ZX para criar a extrusão. Vamos traçar um perfil de 3 linhas. 1, 2, 3. 2 linhas em horizontal, uma em vertical.
E vamos criar aqui algumas distâncias dessa linha para essa linha. Não, espera um pouquinho, ainda não. Vem aqui no comando corner, faz uma janelona selecionando tudo e pode estar 5, Enter. Bem, deixa eu voltar aqui. Aqui, seleciono tudo aqui em cima, posso colocar 5 e dar um Enter. E agora vamos criar umas distâncias. Dessa linha para essa linha, aqui vai ser 20. E da flecha da vertical para a flecha da horizontal, aqui vai ser 10. Eu poderia também criar uma distância da flecha da horizontal para a flecha para essa linha aqui, a distância entre esses dois. Mas ao invés disso, eu vou fazer outra coisa. Segure Ctrl, selecione essa linha, depois essa linha e depois a flecha da horizontal. Vem aqui na caixinha de Constraints, ou Constraints Define Dialog Box, e ativa Symmetry. Essas linhas não são simétricas, mas o Symmetry vai deixar eles equidistantes, que é o que me interessa agora. Mais uma informação importante. Certifique-se que esse pontinho aqui não está para o lado de dentro, certo? Porque do lado de dentro só tem que ter a esfera só. Então, Dynamic Cut Part by Sketch Plane, você consegue ver um pouco melhor por dentro, mas isso não interessa tanto. O que interessa é que esse ponto esteja para fora da esfera e esse outro ponto aqui também esteja para fora da esfera. Provavelmente já está aí, mas enfim, certifique-se de os dois lados estarem. Depois disso, podemos confirmar a sketch com Exit Workbench. E depois podemos vir para o comando Extrude. Assim como você tinha que esticar a linha para fora do círculo, a extrusão também tem que ficar para fora do círculo. Ah, mas aqui já está, beleza, mas tipo, o raio da esfera é 20, vamos deixar com 30 aqui e dá um reorder, faz para o lado 2 também esse valor, tá? Só para ter certeza que vai ficar maior. Preview OK. Beleza. Esconde para mim a sketch. Só para não ficar muito poluída a tela, vamos dar uma escondida aqui. Esconde para mim a sketch. E é o seguinte, tem uma pegadinha aqui. Qual que é a pegadinha? A pegadinha é que você não pode usar o trim para resolver tudo. Por quê? Muito provavelmente você se deparou com essa situação de erro. Você tentou usar aqui o comando trim, você selecionou a esfera maior, as esferas menores, e depois clicou aqui na extrusão. A extrusão ele quis deixar o lado de fora. Se eu der OK, vai ficar esse lado aqui de fora. Ah, e se eu der other side, ele vai para dentro. Se eu vim aqui dar o other side, ele vai vir para dentro. Não resolveu o meu problema. Aqui para dentro era para ser vazio, era para ser oco. Então o que eu vou ter que fazer? Vou voltar essa operação, não vou fazer o trim. E tá, vamos fazer o seguinte. Você vai começar aqui vindo no comando split. Ao invés de usar o comando trim, vamos no comando split. A etapa do split poderia ser deixada para o final, mas eu vou fazer ela agora para vocês enxergarem melhor uma situação. Eu vou clicar aqui na esfera primeiro e depois eu vou clicar na extrusão. Isso é, eu estou cortando a esfera pela extrusão. Preview OK. Eu criei essa superfície que deriva da esfera. Ele não misturou com a extrusão. Se você esconder a extrusão agora, dá um hide show nela, agora você enxerga melhor que só a esfera foi cortada. Então é com esse split que eu vou fazer o meu trim agora. Procure agora aqui em cima o comando trim. Selecione o capacete, a esfera cortada aqui, a esfera do lado esquerdo, a esfera do lado direito, preview e OK. E agora sim conseguimos fazer a nossa superfície. Entenderam? É só enxergar essa pegadinha. Aquela superfície do extrude, ela era só uma referência de corte. Ela não fazia parte da geometria final. Entenderam? Podemos vir para o ambiente de peça. Podemos usar o Fix Surface. Selecione a superfície. E para o lado de dentro, vamos atribuir espessura de 1 milímetro de sólido. Deixa eu esconder os planos. Esconder o Geometrical Set. E é isso. O exercício está concluído.
Pode salvar, pode fechar. Eu não vou salvar, mas por favor, salve. Para mais exercícios, consultem a nossa apostila.